Então eu vou retomar a aula que a gente está fazendo na disciplina de História e Arte do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná. Essa disciplina é uma disciplina coletiva e eu já ministrei uma aula semana passada, foi o tema Imprensa, História e Música. A primeira parte, a gente trabalhou principalmente sobre a imprensa no século XIX, como é que a crítica musical começou a se desenvolver. E hoje eu vou tratar a segunda parte, que é basicamente século XX, modernização da imprensa e o surgimento do jornalismo cultural, dos cadernos, segundos cadernos de jornais e de uma crítica musical mais profissional e principalmente depois também a gente deve falar da relação entre a crítica musical e a música popular, que é uma mudança muito significativa que vai acontecendo ao longo do século XX. A imagem está bem escura aqui, tudo, mas é que não vou ficar muito mostrando a minha imagem, vou mais mostrar os slides enquanto eu vou falando dos temas. Então, a segunda parte da aula a gente vai falar sobre processos de modernização da imprensa, né? Eu vou pegar um pouquinho no final do século XIX e falar mais do século XX. Esse aqui é o livro do Jorge Caldeira, que foi publicado aí em 2015. O livro é sobre Júlio de Mesquita, o proprietário do jornal Estado de São Paulo, que assumiu o jornal no final da década de 1870, 80 ali, e ele dirigiu o jornal até 1927, quando faleceu, e passou para os filhos, né? Até hoje, o Grupo Estado, aí, que é dono do jornal Estado de São Paulo, é uma empresa familiar, mas nesse livro aí, Jorge Caldeira, ele fez um livro em 4 volumes, na verdade, dos quais podia ser tudo num volume só, porque ele fica para falar da história do Júlio Mesquita e do Jornal do Estado de São Paulo. Na verdade, ele faz uma história da modernização do Estado de São Paulo, do processo que levou à República. Eu só li o primeiro volume até agora. Ele tem 3 volumes que ele organiza conforme as técnicas de produção do jornal, que é uma coisa bem interessante no trabalho dele. Então, esse primeiro volume é o Jornal no Prelo, vai até 1897. Foi só o que eu li até agora. Depois tem um outro volume que vai pegar a parte do jornal de rotativa, que começa em 1897, com as reportagens do Euclides da Cunha na Guerra de Canudos, né? E depois fala do jornal moderno, que aí já é com outra tecnologia de impressão, né? O livro do Jorge Caldeira acaba sendo um pouco prolixo porque ele tenta contar tintim por tintim, né? É um trabalho que é meio tem um serviço de historiador aí, mas ele também é jornalista, acaba fazendo meio que uma reportagem, né, sobre todo o processo de modernização do Brasil para poder entender o surgimento do jornal, né? Só para falar rapidamente em linhas gerais, assim, porque realmente o caso é bem importante para entender a imprensa no Brasil, né? Eu não pus no slide, mas também acho que é interessante comentar um pouco de comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu estou lendo um livro do Alan Greenspan, que é O Capitalismo na América, que é meio que uma história econômica dos Estados Unidos, e é interessante que esse livro do Greenspan, ele coloca alguns elementos muito importantes para o sucesso, digamos assim, dos Estados Unidos em se tornar uma grande potência econômica, né? E um dos fatores que ele comenta é a parte geográfica, né? Os Estados Unidos é o país do mundo com a maior extensão de rios navegáveis, mas depois também tem os investimentos em ferrovias, né? Os Estados Unidos foram cortados por ferrovias ao longo do século XIX, mas ele também dá um destaque muito grande para o telégrafo e para a velocidade da informação, né? E como os jornais modernos tiveram um papel fundamental no desenvolvimento econômico nos Estados Unidos. O livro do Jorge Caldeira saiu antes, né? Alguns anos antes desse livro do Alan Greenspan, mas é curioso como ele também dá essa ênfase no aspecto econômico. Acho que é um ponto muito importante que muitas vezes a gente não se atenta muito quando está pesquisando. Por isso ele fala a história da construção das ferrovias no estado de São Paulo e a forma como a riqueza que primeiro começou a ser acumulada por empresários de tropas, né, tropeiros,
que faziam transporte de equipamentos e suprimentos para o exército na Guerra do Paraguai, década de 1860, e que essa riqueza acumulada pelos tropeiros ela acabou sendo reaplicada no investimento em ferrovias, né? São Paulo foi o primeiro estado a construir ferrovias, né? Primeiro foi a Jundiaí Santos e depois os ramais ligando a Campinas, Itu, Mogi, né? Então foram várias regiões do interior de São Paulo que foram sendo construídas ferrovias e o São Paulo teve um movimento meio suprapartidário aí em nome do progresso, né, que reuniu tanto o Partido Liberal como o Partido Conservador, que eram rivais na política do Império, como também o novo Partido Republicano, que iria acabar se tornando dominante no final do século XIX. Mas todos os segmentos políticos em São Paulo acabaram superando as divergências eleitorais em busca de uma convergência na questão do desenvolvimento econômico. E então São Paulo foi um estado que acabou enriquecendo muito com as ferrovias, com o café e com os investimentos que essa nascente elite financeira paulista foi fazendo, né? E o Júlio Mesquita foi um cara que começou como diretor de um jornal que era um jornal partidário. O jornal se chamava Província de São Paulo, era o jornal do Partido Republicano. O Júlio Mesquita entrou primeiro como um relator, depois se tornou diretor. O jornal mudou de nome com a proclamação da República, o nome se tornou o Estado de São Paulo, mas as mudanças políticas levaram a alguns descontentamentos e o Júlio Mesquita acabou comprando ações de proprietários do jornal que estavam descontentes e ele acabou se tornando o principal acionista e aí ele passou a imprimir um novo rumo ao jornal, né? Então aí por volta de 1895, 1800, né, final do governo do Marechal Floriano, começo do governo do Prudente de Moraes, o jornal O Estado de São Paulo foi assumindo um caráter de jornal mais moderno, no sentido de que era diferente dos jornais tradicionais da época do Império, que eram sempre jornais políticos, folhas políticas, né? E o jornal Estado de São Paulo se tornou um jornal mais voltado para os interesses do assinante e do anunciante, um jornal moderno, um jornal de notícias mesmo. Aqui eu coloquei no slide algumas imagens. Isso aqui é um equipamento, acho que não é do século XIX, é mais antigo. É o chamado prelo de madeira, né? Um equipamento mecânico que fazia a impressão do jornal quando ele era feito com a tecnologia tipográfica, né? Essa tecnologia praticamente não mudou nada desde os tempos de Gutenberg até início do século XIX, né? No século XIX, a tecnologia de impressão avançou muito rápido, mas os avanços demoraram muito para chegar no Brasil, porque antes de chegar aos avanços tecnológicos, precisa ter os avanços de modelo de jornalismo, né? Isso aqui é uma caixa com tipos móveis, né? São pequenas peças que ficam guardadas em caixas e essas peças vão sendo pegas pelos operários tipógrafos, né, sendo montadas assim para depois isso faz um grande carimbo e imprime, né? Esse nome de folha que era dado por alguns jornais no século XIX é porque realmente os jornais tinham apenas uma folha que era impressa frente e verso e dobrada no meio, então formava um jornal com 4 páginas. Com essa tecnologia aí do prelo, dos tipos móveis, era impossível imprimir um jornal com mais do que essas 4 páginas. Porque para montar essas páginas, né, demorava horas de trabalho. No caso, por exemplo, o Jornal Estado de São Paulo, em 1895, ele tinha 40 tipógrafos para montar um jornal de 4 páginas. Né? E tinha que revisar, né, e depois tinha que imprimir todas as páginas na frente, empilhar, virar o papel e imprimir de novo no verso todas as páginas, né? Então era muito difícil imprimir uma quantidade grande de cópias, né? O Estado de São Paulo chegou a ter tiragens aí de 7.000, 8.000 exemplares diários, né? Nessa tecnologia do prelo, dos tipos móveis.
Aqui é uma foto que eu encontrei no Twitter do Arquivo Nacional da Argentina, que é um operário tipógrafo. Aí está trabalhando numa empresa financeira lá da Argentina. Mas aqui mostra, né? É interessante como o tipógrafo ele é realmente um operário. Se a gente vê que ele está com essa roupa do trabalhador braçal, as mãos sujas de graxa, né? Mexendo com ferramentas, né? Atrás dele está alguém aí que faz o trabalho intelectual, que está de gravata, né? Então no jornal também tinha essa divisão aí, né? Os redatores, os jornalistas e os tipógrafos. O tipógrafo realmente é o cara que suja a mão de tinta para mexer nas máquinas e fazer o jornal sair impresso, né? Essa aqui é uma máquina que revolucionou o processo de impressão do jornal, uma rotativa. Essa aqui é uma rotativa de um fabricante italiano chamado Marinoni, é um modelo de 1883. O jornal Estado de São Paulo comprou uma máquina dessa em 1896, mas não era bem esse modelo, já era uma elétrica, né? Mas aí a gente vê que a composição tipográfica é montada sobre cilindros, né? E o papel é uma bobina que vai passando pelos rolos e pelos cilindros que imprimem a, as páginas do jornal, e a máquina também já corta e depois é só dobrar e encaixar os jornais nos cadernos, né? Por exemplo, quando o Jornal Estado de São Paulo adotou esse sistema de impressão em rotativo, depois passou a imprimir, em vez do jornal de 4 páginas, o jornal passou a ter 8 páginas, né? E podia imprimir mais rápido uma quantidade maior de exemplares. Então, o investimento nessa máquina aí foi uma mudança significativa no alcance do jornal. Mas vejam que isso no estado de São Paulo é 1896, uma coisa que nos Estados Unidos já vinha desde do segundo quarto do século XIX. Essa aqui é uma imagem interessante, é o jornal Estado de São Paulo, um dos últimos números aí que foi impresso em prelo de tipos móveis, né? Interessante que esse número aí, que é de 20 de julho de 1895, a foto está bem de longe, né? Mas são as 4 páginas do jornal, e está evidente como existia um problema crônico de falta de espaço, né? São 10 colunas e assim, o texto muito amontoado, cada vez, quanto mais foi aumentando a necessidade de informação no jornal e também de anúncios, né? Mais o jornal foi diminuindo as letras para conseguir caber aquilo em 4 páginas, e chegou um momento em que realmente o espaço físico já não comportava mais, né? Notícias que não eram urgentes acabavam sendo deixadas para ser publicadas depois, anúncios, muitas vezes um anunciante que comprava um anúncio tinha que esperar uma fila de quase uma semana para ver o anúncio dele publicado por causa de falta de espaço, né? Então, o limite tecnológico aí que foi rompido, ele com a rotativa, né? Ele possibilitou um aumento de circulação no jornal, né? Mas é bem curioso porque os jornais aí, né, virada do século XIX para o XX, eles ainda estavam muito distantes daquilo que a gente reconhece hoje, né, visualmente como um jornal, né? Era uma informação muito mais poluída, muito mais difícil de acessar, né? Então aqui acho que eu já falei no outro slide, né? Tá ainda, isso aqui é bem forte no texto do Jorge Caldeira, né? Da Folha Política ao jornal noticioso, né? O jornal sustentado por assinantes e por anunciantes. O Jorge Caldeira também enfatiza muito no livro dele essa coisa da propriedade de uma sociedade de acionistas, assim como foram as ferrovias de São Paulo, também o jornal tinha essa característica. E aí queria falar um pouco mais também sobre transformações nos jornais aí ao longo do século XX, né? Na década de 1920 a gente vê uma dinamização aí né, da imprensa, com o surgimento de várias revistas modernistas, assim como os jornais do século XIX, muitos tinham vida curta, né, jornais que duraram 2, 3, 4 anos de circulação e foram interrompidos. As revistas modernistas às vezes duravam alguns meses, né, algumas dezenas de números ali, a revista já era encerrada. Mas essas revistas cumpriram um papel gigantesco, tanto na modernização da linguagem, da temática, como também na modernização gráfica, né? Essas revistas geralmente eram impressas
não tinham nenhum atrativo financeiro ou comercial, né? Elas não se pagavam, geralmente elas eram impressas a fundo perdido, patrocinadas por pessoas ricas ou pelo interesse dos autores. Mas essas revistas, embora fossem de pequena circulação e dessem prejuízo e durassem pouco tempo, elas acabavam desempenhando um papel muito importante aí, tanto nas questões culturais como na renovação da linguagem jornalística, né, escrita, e também da linguagem gráfica. Nessa época também os jornais tiveram um aumento muito grande de circulação. O Rio de Janeiro já tinha uma imprensa mais ativa desde o século XIX, mas em São Paulo, principalmente nas primeiras décadas do século XX, né, o Jornal Estado de São Paulo é o que vai liderar esse movimento, mas depois vão surgir outros, né, como o Diário de São Paulo, a Folha da Noite, que depois virou Folha de São Paulo, Jornal Diário Nacional, né, São Paulo uma cidade que teve uma transformação mais rápida aí, de uma capital de província para uma grande metrópole e também de jornais pequenos e insignificantes para jornais de grande circulação, né. O Diário Nacional foi um jornal do Partido Democrático, vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco. Aqui, né, capa do número 1 da revista Claxon, de 1922, uma revista do movimento modernista. Essa revista, a capa dela já mostra isso, né, como ela adotava um experimentalismo visual, aí, né, a gente vê como a composição da capa, né, o A de Claxon, Mensário, Arte, Moderna, São Paulo, é um A só para preencher todos os lugares que o A tem que ter aí nesse título, né. O jogo com vários tipos de letras, de cores, né. Então é interessante como o experimentalismo modernista está na linguagem literária e está também na linguagem gráfica, né. Essa revista teve um papel muito importante, embora tenha circulado só ao longo de 2 anos, aí, acho que, se não me engano, foram 11 números. Então, uma revista de curtíssima duração, mas alto impacto, né? Tanto que até hoje ela ainda é muito citada, tem edição facsímile, muito importante essa revista. Aqui, capa do número 1 do jornal Diário Nacional, São Paulo, julho de 1927. Interessante essa imagem, né? Essa gravura que está aí no centro, no alto da página, que mostra, é a imagem que mostra a democracia em marcha, né? Uma mulher representando a democracia e ele atrás pessoas de várias classes sociais de braços dados, né, movimentando aí pela modernização de São Paulo. É um jornal político, um jornal de um partido, mas é um jornal que tem, por carregar um programa político modernizante, ele também acaba carregando uma série de características modernizantes também nos textos do jornal, né. Eu fiz já uma pesquisa que envolveu vários alunos de iniciação científica ao longo de alguns anos para a gente levantar textos que o Mário de Andrade publicou nesse jornal. O Mário de Andrade foi crítico nesse jornal Diário Nacional, como a gente já mencionou um pouquinho na aula passada, essa atuação do Mário de Andrade nesse jornal acabou sendo um marco aí na crítica cultural no Brasil, né? Mas isso é uma coisa que eu ainda estou investigando para poder explicar melhor esse fenômeno aí, né? Um outro fenômeno muito importante na imprensa brasileira é o surgimento da imprensa comunista. A gente poderia talvez remeter aí à atuação de Marx, né? Embora a gente conheça Marx como um filósofo, como um político importante, na verdade a principal atividade do Marx foi como jornalista mesmo, né, ao longo da vida. Ele defendeu essa ideia de que faltava uma imprensa que representasse os interesses dos trabalhadores, e ele realmente atuou muito em vários órgãos de imprensa, tanto na Alemanha como na Inglaterra, e ele meio que inaugurou essa coisa de um jornalismo político mais diferente, não no sentido que acontecia no Brasil Império, em que o jornalismo político era atrelado às oligarquias e ao Partido Liberal e ao Partido Conservador, né? Mas um jornalismo político que tentava mostrar a sociedade vista por baixo, digamos assim, vista pela ótica dos trabalhadores, né? Isso foi muito marcante, por exemplo, na Europa já no século XIX, nos Estados Unidos, no início do século XX, a gente tem vários órgãos de imprensa
de esquerda, que são muito relevantes, e no Brasil também, principalmente a partir da década de 30, mais forte décadas de 40 e 50, né? O Partido Comunista do Brasil, né? O Partido Comunista Brasileiro, ele foi fundado em 1922 e logo ele já começou a organizar seus órgãos de imprensa, né? O principal deles, não me lembro se ainda circula, mas circulou por muitas décadas, foi o jornal Classe Operária. E até para a modernização do sistema político brasileiro, o Partido Comunista teve um papel muito significativo. Ele foi o primeiro partido articulado nacionalmente, né? O primeiro partido de massas e o primeiro partido com organização nacional, porque os partidos da Primeira República eram partidos estaduais, né? Também teve um impacto muito forte a publicação de revistas culturais que o Partido Comunista editou, principalmente nas décadas de 40 e 50, esses dois títulos que eu coloquei nome em Revista Fundamentos e Revista para Todos. Aqui eu pus a capa do número 1 da revista Fundamentos. Essa revista começou a circular em junho de 1948, era uma revista mensal. Essa revista circulou durante quase uma década, aí, até meados da década de 50, e ela era uma revista que se dedicava a assuntos políticos e culturais. Aí na capa a gente já pode ver as seções, né? O assunto principal era o petróleo, né? Que era uma campanha que os comunistas defenderam desde o início. Usinas elétricas, né? Então assuntos mais econômicos, mas daí já entra literatura, folclore, música, ciência, artes plásticas, né? Então era uma revista muito voltada principalmente para a ação na área cultural, né? O diretor do primeiro número foi o Monteiro Lobato, mas o segundo número já é o necrológio do Monteiro Lobato. Ele só viu o primeiro número publicado e já faleceu. Nessa época, o Partido Comunista tinha um impacto muito grande na vida cultural brasileira. Quase todos os escritores, artistas, músicos, né, os principais personagens da cultura aí foram ou militantes ou simpatizantes do Partido Comunista. E por isso também que as revistas se dedicavam à área cultural, porque foi o campo mais intenso de atuação dos comunistas na política brasileira aí nesse período, né? Na época que essa revista foi publicada, por exemplo, os comunistas tinham eleito um deputado constituinte que era o Jorge Amado, um escritor, né? Alguns outros escritores foram candidatos pelo Partido Comunista, mas foram derrotados, caso do Oswald de Andrade, né? Então o Partido Comunista tinha uma atuação muito intensa. E essa revista aqui, ela é muito importante para marcar os debates culturais aí em torno da questão da nacionalização da arte no Brasil, né? Isso foi de encontro a uma certa tradição que o modernismo tinha inaugurado na década de 1920, mas aqui tem uma diretriz mais clara que vem do Partido Comunista da União Soviética mesmo, que é a política do realismo socialista, né? Bom, o período aí que a gente chama de Era Vargas, né, que durou principalmente entre... Né, o Vargas foi presidente entre 1930 e 45 e depois voltou entre 1950 e 54, então um período longo aí, mais de 20 anos, dos quais o Vargas foi presidente por 19 anos, né? Ele teve uma relação conturbada com a imprensa. O governo Vargas foi muito marcante nos processos de modernização no Brasil, mas também foi um marco importante na relação do Estado com a imprensa, né? O governo Vargas ele teve uma prática que já era uma prática comum no século XIX, mas a princípio a República deveria superar, né? Mas o Vargas ele manteve essa prática de fazer intervenção violenta nos jornais conforme o gosto do governo, né? Se o governo então havia tanto a censura como também no caso essa coisa do chamado empastelar o jornal. Empastelar é você mandar os capangas lá, e os capangas quebram as máquinas, né? No século XIX era aquelas caixinhas com os tipos móveis, você espalhava aqueles tipos no chão e os operários, né, tipógrafos, ficavam mais de uma semana para conseguir organizar tudo de novo naquelas caixinhas. Então o jornal realmente ficava sem conseguir imprimir por vários dias, né? Já na época do Vargas, já a maioria dos jornais já tinham as máquinas rotativas e outras técnicas de impressão. Então geralmente eles quebravam as máquinas e era caro e demorado para consertar, né?
muitas vezes levava à falência do jornal, porque não tinha recurso para se sustentar, inclusive muitos dias fechado, né? O governo Vargas também praticou a estatização do jornal O Estado de São Paulo, né, que era um jornal do Júlio de Mesquita, né, já no caso do filho, né. O Júlio morreu em 1927, passou o jornal para o filho, e a família sempre teve, né, problemas com o governo Vargas, principalmente durante o período da ditadura do Estado Novo, que os Mesquita tiveram que se exilar em Buenos Aires, né, e o jornal foi encampado pelo governo, e depois ele foi devolvido à família quando o Vargas saiu. Esse período do Vargas aí, já mais principalmente o segundo governo Vargas, quando ele foi eleito, né, e assumiu em 1951, aí já tem uma disputa muito séria aí entre os jornalistas, né, mais importantes do período. Assis Chateaubriand e Carlos Lacerda geralmente eram contra o Vargas, e o Samuel Weiner era a favor do Vargas, né. Samuel Weiner fundou o jornal Última Hora, o Carlos Lacerda fundou o Tribuna da Imprensa, e o Assis Chateaubriand teve vários jornais, né. Aí já é, no próximo slide eu falo aqui dos conglomerados de mídia, né. O Assis Chateaubriand ele montou um grande sistema aí de negócios, né, que envolveu os diários associados, que tinha jornais em várias capitais, a revista O Cruzeiro, que circula desde o final da década de 20, mas nos anos 40 e 50 que ela assumiu um protagonismo maior, né, como revista principalmente em reportagens fotográficas e tudo. E o Chateaubriand também foi pioneiro com a Rádio Tupi e o estabelecimento da primeira transmissão de televisão no Brasil, que foi a TV Tupi. O Grupo Globo também foi um conglomerado de mídia muito importante, que começou com editora, jornal, e depois virou também uma rede de televisão. Eu não pus aí, mas o Grupo Estado também também é um conglomerado de mídia, né? Porque ele teve o jornal Estado de São Paulo, depois na década de 60 fundou o Jornal da Tarde, teve a Rádio Eldorado, e teve também a Agência Estado, que era uma agência de notícias, né? Então, também é um conglomerado de mídia aí muito relevante. As empresas do Assis Chateaubriand acabaram falindo, né? Ele perdeu os jornais perderam a liderança, né? O Grupo Globo é o único desse aí que continua sendo realmente um conglomerado de mídia muito relevante, né, no mercado brasileiro até hoje, né? E hoje talvez seja uma das poucas empresas brasileiras de conteúdo que tem chance de sobreviver numa concorrência mais internacional, né, com a era da internet. Essa aqui é chamada Era de Ouro da imprensa carioca, né, nos anos 50 e 60. Eu falei até agora mais de São Paulo, da modernização da imprensa em São Paulo, mas o Rio de Janeiro sempre teve, né, uma imprensa mais dinâmica do que a de São Paulo até, né? Talvez só mais na segunda metade do século XX que São Paulo realmente assumiu um protagonismo tanto econômico e político na Federação Brasileira, como também na própria imprensa, né? Hoje a imprensa paulista é a mais dinâmica, a mais importante, né? Mas nos anos 50, principalmente 50, mas 60 também, né? A imprensa carioca ela é muito à frente, assim, tinha uma grande quantidade de jornais em circulação no Rio de Janeiro, né? Uma variedade de títulos muito grande e a tiragem sempre grande também. E já desde o século XIX, a imprensa carioca tem uma tradição de jornalismo cultural muito intenso, né? Como a gente comentou um pouco na aula passada, né? Daqueles críticos, né? O, o Machado de Assis, o José de Alencar, que faziam crítica literária e teatral e acabavam falando também de música, né? E então existia já uma tradição aí de crítica cultural, crítica literária, folhetim, crônica, né? Nos jornais do Rio de Janeiro. Os jornais de São Paulo demoraram bem mais para desenvolver isso. E nos anos 50 e 60 tem aí esse processo de modernização, né? Mais de 2 dezenas de jornais circulando no Rio de Janeiro, tiragens aumentando e uma articulação aí, uma certa indústria cultural, digamos assim, uma articulação entre os jornais, a rádio, depois o surgimento das televisões, né? Eu pus aí essa informação sobre a comparação com Nova York, porque o Érico Veríssimo visitou lá em 1941
E ele escreveu um livro de relatos, né, que é o Gato Preto em Campo de Neve, que é a experiência dele de ter visitado os Estados Unidos na época da política da boa vizinhança. Vários intelectuais e artistas brasileiros foram para lá, convidados pelo Departamento de Estado, e o Érico Veríssimo escreveu um relato de mais de 600 páginas, né, riquíssimo de detalhes, e uma das coisas mais impressionantes que ele, inclusive, mais chamou a atenção do Érico Veríssimo foi a quantidade de jornais que circulavam em Nova York, né? Ele chegou a fazer as contas de quantas páginas de jornal eram impressas por dia em Nova York, né? Sem contar, bom, era assim, alguns milhões de páginas de jornais impressas todo dia, né? Que eram centenas de jornais, dezenas de bibliotecas públicas na cidade. Então essa dinâmica incrível aí da impressão de jornais nos Estados Unidos, né? O Brasil estava muito atrás e praticamente a única cidade brasileira que tinha uma imprensa realmente muito dinâmica era o Rio de Janeiro, né? E esse período aí foi o período áureo, porque depois, a partir da década de 60, a TV começou a assumir em grande parte o papel que os jornais tiveram nessa época de ouro aí, né? A partir de 1968, se não me engano, que começou a ser transmitido o Jornal Nacional, e aí o papel de primeira difusão das informações, né, das notícias, deixou de ser dos jornais e passou a ser da televisão, né? Os jornais acabaram tendo que encontrar um novo filão aí, mas eles perderam relevância, né? Então esse é um fenômeno curioso, né? Hoje o Brasil tem muito menos jornais do que tinha na década de 50, né? Muito menos títulos, como também uma quantidade menor de páginas, uma circulação menor também, né? Então o auge dos jornais já passou no Brasil, né? Agora está um período aí bem crítico para a imprensa, não sabe ainda se a imprensa vai sobreviver às mudanças tecnológicas, né? Se sobreviver, não sabe se ela vai conseguir, qual vai ser o formato que ela vai manter, né? Isso aqui é citado por 10 entre 10 autores que falam de história da imprensa, história dos jornais, né, que é a reforma gráfica do Jornal do Brasil, que aconteceu ao longo dos anos 50, principalmente anos 60. Né? Foi essa reforma aí que criou o formato que a gente hoje reconhece aí dos jornais modernos. Né? Eu selecionei algumas imagens ali só de duas capas, né, do jornal, só para mostrar uma diferença, na verdade. Tem trabalhos aí que até da área de design, que estudam essas reformas gráficas, né, levaram vários anos em processo de modernizar a disposição da informação na página, uma página mais limpa, né? O jornal que a gente vê hoje, né, tem todo um estudo sobre quais os melhores formatos de letra para guiar a leitura, uma página que consegue condensar informação sem sobrecarregar o leitor visualmente. Não era nada disso, né? Como vocês vão lembrar, alguns slides atrás ali, a página do Estado de São Paulo era um caos de texto amontoado, né? O Jornal do Brasil foi o que começou, talvez, a dar uma formatação mais, até mais científica, no sentido, né, de não pesar tanto para o olho. Isso aqui é uma página, uma primeira página antiga, né, digamos assim, um modelo antigo. Esse aqui é um número, circulava num dia só o número de domingo e segunda, né? Então, domingo 31 de maio, segunda 1ª de junho de 1959. Foi a última página com esse modelo aí que a gente vê, ó. Uma primeira página com foto centralizada, as principais manchetes com os mesmos tipos de letras, só muda o tamanho, também centralizada, e um esparramo de notícias aí, né? São 9 colunas, 9 colunas, né? Com uma letrinha bem miudinha, difícil demais de ler uma primeira página assim, né? E já no dia seguinte, o jornal de terça-feira, 2 de junho de 59, já traz uma página com uma característica. Aqui é curioso, parece que eles mantiveram as bordas com aquela letrinha muito miúda e uma seção completamente nova que a gente já, se a gente recortasse essa seção aqui da primeira página, quase que já é uma capa de jornal de hoje, assim, né? Com uma predominância de fotos e já um texto tentando com um pouco mais espaçado, títulos um pouco mais claros, né? A gente vê como realmente a visualização está caminhando para uma facilidade. Você tem que bater o olho na página e já saber o que são as coisas mais importantes do dia, né? Muita gente não tem tempo de ler o jornal, só olha a primeira página, né?
Eu, quando não tinha dinheiro para comprar jornal, eu andava pelo centro parando nas bancas para ler as primeiras páginas. Então, ler a primeira página muitas vezes era uma forma de estar formado com o básico, digamos assim, né? E aqui, curioso, isso aqui ainda é do número que eu mostrei, aquela capa antiga, digamos assim, mas isso aqui é o suplemento que vinha no jornal de domingo, né? Primeiro ele era chamado de suplemento de domingo, depois ele passou a ser chamado de revista de domingo, e depois virou o caderno 2, que era o caderno B, que era o suplemento cultural. Aqui a gente vê que foi esse setor aí do suplemento cultural que capitaneou a reforma gráfica, né? Olha como isso aqui é completamente diferente, né? É interessante como o jornal tem as hierarquias, né? O jornal começa na primeira página, geralmente com as notícias políticas, né? Então, os assuntos masculinos, que são os assuntos importantes do país, né? Política e economia. As notícias mais, né, aparecem nas primeiras páginas. E lá no final do jornal vem um caderno, começando pelos cadernos de domingo, né, que eram suplementos femininos. Os suplementos femininos falavam de assuntos considerados secundários, né, que não era a política nem a economia, mas aí falava de moda, cultura, tinha, né, desenho, falava sobre decoração da casa, falava sobre música, falava. Então os cadernos culturais começaram primeiramente voltados ao público feminino, né? E depois, ao longo dos anos 60, aí essa dicotomia mudou, né? As características gráficas do suplemento cultural acabaram sendo implantadas em todo o jornal, que é muito mais fácil de ler um jornal assim, né? Mais limpo, né? E os assuntos culturais deixaram de ser um assunto secundário e passaram a se tornar cada vez mais relevantes, né? À medida também que a cultura ia se tornando um assunto importantíssimo na economia, né? Com rádio, televisão, venda de discos, indústria fonográfica, né? Tudo isso se torna realmente um fenômeno econômico muito relevante, principalmente nos anos 60. Aqui falei um pouquinho das revistas semanais, principalmente nos anos 60. Várias dessas revistas circulam até hoje, ou circulavam até poucos meses ou anos atrás aí, né? Então, Veja, Isto é Senhor, Manchete, depois mais recentemente Carta Capital, Época, né? E revistas temáticas ou setoriais, Quatro Rodas, uma revista automobilística, Placar, uma revista de futebol, Cláudia, uma revista feminina. Então, em grande parte, assim, os jornais e as revistas, do modo como até hoje a gente vai encontrar se for numa banca, né? As bancas de jornais estão rareando, mas ainda existem. Elas são basicamente um modelo que foi implantado nos anos 60, tanto os títulos quanto a forma gráfica, até mesmo o próprio jeito de escrever, né? Se a gente pega uma revista, um jornal dos anos 60, a gente não vai estranhar muito. As mais antigas a gente realmente vai notar uma diferença muito grande, tanto na parte gráfica, como na própria parte textual e na temática. Acho que um tema bem importante também para quem pensa história da imprensa no Brasil, né, é falar sobre a relação entre imprensa e o regime militar, e eu pus aí também nessa conta a abertura, né. O regime militar ele causou uma série de problemas econômicos e filosóficos para a imprensa brasileira por causa da censura, né, e aí essa censura ela também acabava provocando um problema econômico, né, um prejuízo muito grande para os jornais, porque muitas vezes os jornais tinham que sair com trechos em branco, ou né, na verdade o regime militar esperava que os jornais praticassem a autocensura. Mas, por exemplo, um jornal como o Estado de São Paulo, que apoiou o regime militar desde o início, mas depois ele acabou se recusando a praticar a autocensura e forçou o regime a realmente mandar os meganhas lá para dentro da redação para fazer a censura de fato, né? E o Estado de São Paulo foi um jornal que acabou tentando evidenciar a censura por deixar trechos em branco, colocar receitas ou poemas de Camões no jornal, né, que acabava escancarando aí o fato de que o jornal estava sendo censurado. Né. Tem um papel muito importante nessa época aí a existência da imprensa alternativa, né, jornais como Movimento, Co-Jornal, jornais de cooperativas de jornalistas, jornais de sindicatos, muitos jornais ligados à cultura, né? Esses jornais eram também em vida curta, só davam prejuízo,
e circulavam heroicamente, mas eles tiveram um papel muito grande de resistência ao regime militar, né? Inclusive os grandes jornais eles tinham um problema mais básico, que é além de serem um meio de informação, eles eram um negócio, né? Era uma empresa, precisavam imprimir, precisavam vender, precisavam pagar os funcionários, então dificilmente um jornal ia ser contra um regime político a ponto de se permitir ser inviabilizado economicamente. A imprensa alternativa não tinha tanto esse problema, né? Então não tinha mesmo pretensão de lucro, então ela tinha um espaço de ousadia maior, né? Tinha uma circulação mais restrita também. Tem o caso aí, eu pus no slide o caso da Folha de São Paulo, né? Recentemente a Folha vem fazendo uma campanha em defesa da democracia, bonita campanha. Estão estampando aquela foto de um estudante levando sendo atingido por um cacetete do policial, né? Que é uma foto emblemática lá de 68, e o jornal contra o recrudescimento do autoritarismo no governo Bolsonaro, e defende a democracia, né? É bonito e é legal que o jornal hoje se presta a esse serviço, né? Eu assino a Folha, mas ninguém pode esquecer que o jornal foi um apoiador de primeira hora do regime militar, né? Inclusive foi financiador, apoiou, deu carros para ser usado na Operação Bandeirantes, que deu sumiço em vários esquerdistas, né? Então a Folha foi um jornal declaradamente a favor do regime militar, né? Apoiou muito mais do que o próprio Estado, que hoje é considerado um jornal conservador, mas a Folha virou a casaca aí nos anos 80, né? O jornal Estado de São Paulo não queria ter vínculo político, na verdade isso faz parte da história do jornal desde o início, assim, ele é um jornal sempre se pautou por ser um jornal mais técnico, mais noticioso, né? De cunho liberal sempre, economicamente liberal, mas ele tentava não ser um jornal com vínculos políticos muito claros. Então ele também não quis se vincular, embora tenha exercido uma certa oposição velada aí à censura e ao regime militar em alguns momentos. Ele não quis ser um jornal associado ao movimento das diretas já, porque era um movimento capitaneado por vários políticos. E a Folha de São Paulo não tinha tanto escrúpulo, acabaram se tornando o jornal das diretas. E aí, nos anos 80, então, a Folha de São Paulo assumiu a liderança como o jornal mais importante do país, que mais ou menos mantém até hoje, né? Concorre aí de perto com o jornal O Globo do Rio de Janeiro e o próprio Estado de São Paulo, que são os maiores jornais brasileiros, né? Mas a Folha de São Paulo, acho que ela está um pouco à frente em termos de circulação e talvez, principalmente em termos de profundidade, conteúdo jornalístico também, né? Mas ela assumiu essa liderança aí, principalmente nos anos 80 e ao longo dos anos 90 eles também tiveram algumas práticas de marketing, aquela coisa de vender coleções, né? Eu mesmo comecei a comprar Folha de São Paulo porque caderno de domingo vinha com Atlas, que era para você depois montar e encadernar. E aí depois eles começaram a lançar coleções de livros, de CDs, até hoje eles fazem, né? Coleções de filmes, de diretores importantes e assim vai, né? O professor Marcos Napolitano tem um artigo que eu esqueci de pegar a referência bibliográfica, mas depois posso passar para vocês, que ele analisou os editoriais de vários jornais ao longo de alguns períodos aí do regime militar, acho que ele pegou um ano de editoriais. Com essa análise ele traçou um perfil aí do nível de apoio que cada jornal, cada um dos grandes jornais deu ao regime militar, né? E é uma pesquisa que ainda está precisando ser feita, né? Bom, praticamente tudo quanto é assunto aí de história da imprensa no Brasil, ainda as pesquisas são bem incipientes aí, né? São pesquisas que demandam um trabalho colossal, então está sendo feita meio individualmente pelos pesquisadores, são pesquisas meio esparsas aí, né? Acho que vão precisar ainda tentar dar uma pegada mais coletiva para essas pesquisas, para conseguir realmente vencer toda a demanda que existe aí para estudar a história da imprensa e a história do Brasil através da imprensa, né? São muitos temas, então esse artigo do Napolitano aí da relação entre os jornais e o regime militar é bem interessante como modelo de pesquisa. E aqui o livro, né, do Marcos Napolitano foi publicado em 2014, na época dos 50 anos do regime, do golpe, né? Os 50 anos do golpe, vários livros importantes foram publicados sobre o assunto, tem um do Jorge Ferreira. Esse do Napolitano, eu gosto, eu acho que é o melhor livro sobre o regime, e ele principalmente tem capítulos temáticos muito bons,
sobre os intelectuais e a resistência ao regime militar, e tem um capítulo também muito interessante sobre a imprensa e o regime militar, onde ele fala muito da imprensa alternativa, dos jornais alternativos, né? Fala muito da atuação dos escritores e fala também do teatro, do cinema e da música popular, que tiveram um papel muito importante aí também na resistência ao regime militar nos anos 60 e 70, né? Aqui um lamento aí final, né? Hoje em dia praticamente os jornais, né, eles vieram perdendo muita circulação, a principal circulação hoje dos jornais está no meio digital, né, que é um meio que os jornais ainda não aprenderam a usar muito bem, né, a própria Folha de São Paulo, eu gosto muito de ler o impresso, né, eu assino e leio o impresso, mas quando eu entro no site dá até um pouco de nojo, assim, das propagandas que aparecem, de uns posts meio caça-clique que tem ali, um troço assim, nem parece que é o mesmo jornal, né, então o caso do jornal Gazeta do Povo, aqui no Paraná, que é um negócio horrível, né? Uma morte horrível, um jornal que vinha lutando para se tornar relevante, ganhar qualidade, de repente desistiu de ser jornal e virou um portal de internet com qualidade ridícula. Realmente essa coisa da transição para a internet é uma coisa que os jornais não envelheceram bem, né? Digamos assim. No Brasil, principalmente, essa crise se abateu de uma forma muito intensa. É uma coisa que ainda está em movimento. Os Estados Unidos, que estão mais adiantados em relação a vários fenômenos comerciais, aí já dá para perceber uma tendência que é o desaparecimento do jornal impresso, o desaparecimento dos jornais regionais, né, e um modelo de assinatura digital que acaba concentrando. Então, por exemplo, o New York Times vai muito bem, obrigado, né, aumentando o número de assinantes, se tornando um jornal cada vez mais relevante, mas a tendência é meio que ele fagocitar os pequenos jornais locais que passam a se tornar inviáveis, né. Eu também assino o New York Times, ele é um jornal que tem uma assinatura digital com um preço muito convidativo, né? É $1 por semana. Até quem ganha em real consegue pagar esse preço, né? Imagina quem ganha em dólar, que realmente é uma mixaria, né? Seria como se a gente imaginasse aqui, talvez um jornal brasileiro vendendo a um real por semana, uma assinatura digital, né? Da Folha é R$19,90, né? Por mês, assinatura digital. Então, bom, eu lamento muito esse fim do jornal impresso, o fim das bancas aí. Hoje em dia é difícil você achar bancas, cada vez as bancas estão tendo menos exemplares. Então, as bancas elas eram um ponto de encontro, um lugar de circulação de informações, né? A internet ela não substituiu exatamente isso, né? Ela criou um outro formato que eu acho que ainda está muito, ainda não sabemos equacionar isso muito bem, né? Bom, depois eu vou falar um pouquinho mais direto agora sobre imprensa e música, embora seja um assunto vasto demais para falar nessa aula, mas pelo menos para a gente dar algumas pinceladas aí. Bom, vocês já notaram que eu tenho uma dificuldade séria de conseguir condensar aí, falar e ficar limitado ao tempo decente para um vídeo desses, né? E aí a segunda parte da aula é para falar sobre imprensa e música e sobre a crítica musical. E eu não vou mostrar slides nessa parte, eu vou falar um pouquinho mais rápido aí, porque também, para não ficar longo demais, já ficou, né? Mas na aula anterior a gente estava falando sobre o papel importante do Oscar Guannabarino, né, que foi um crítico que trabalhou desde a década de 1870 ali até 1937, quando ele faleceu. Mas eu falei também de um momento de ruptura aí, que foi a Semana de Arte Moderna, quando o Oscar Guannabarino enfrentou o Villa-Lobos, né? E dentro dos critérios que o Guannabarino usava para julgar os músicos, as apresentações musicais, ele realmente era coerente, e as músicas do Villa-Lobos não representavam o tipo de qualidade que ele esperava, e até mesmo eu acredito que as obras do Villa-Lobos que foram executadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, elas foram executadas com uma qualidade bem sofrível, assim, né? Não tinha no Brasil nem conjuntos musicais, nem orquestras de bom nível técnico para executar obras com uma estética mais moderna. Então, assim, eu não duvido que as apresentações que o Guannabarino assistiu realmente fossem uma qualidade meio duvidosa, embora um crítico mais antenado com as novidades pudesse
identificar já elementos do talento que o Villa-Lobos e levar o Villa-Lobos a ser reconhecido como grande compositor modernista. Mas Oscar Guanabarino não, né? Ele foi um crítico turrão que manteve aí os velhos padrões e não conseguiu entender, perceber o valor da música do Villa-Lobos, e ele acabou ficando realmente condenado ao ostracismo, porque a memória do modernismo erigiu o Villa-Lobos como grande símbolo da nação na música, né? E o Oscar Guanabarino, que era o crítico mais temido, mais respeitado entre as décadas de 1880 e 1920, ele teve um fim de carreira assim, né, apagado por causa disso, né? E um outro padrão de crítica musical foi surgindo na década de 20 a partir da atuação do Mário de Andrade. O Mário de Andrade é um escritor muito conhecido, a gente estuda até no colégio, né? Todo mundo sabe quem é ele, conhece os livros, né, de poesia, muita gente lê Macunaíma para o vestibular, por exemplo, é romance, mas nem todo mundo sabe que o Mário de Andrade foi principalmente músico. Ele era professor do Conservatório de Música de São Paulo, era professor de piano, professor de História da Música, e que uma das atividades que ele mais exerceu e um dos temas que ele mais escreveu foi sobre música e sobre crítica musical, né? E o jornal Diário Nacional, que começou a circular em 1927, não foi o primeiro periódico no qual o Mário de Andrade escreveu, porque o Mário de Andrade escreveu em várias revistas, na Claxon, por exemplo, ele escreveu, Ilustração Brasileira, Boletim Ariel, várias revistas modernistas dos anos 20. O Mário de Andrade escreveu esporadicamente, mas o primeiro trabalho fixo dele como crítico, crítico de arte, incluindo crítico de música, foi no jornal Diário Nacional, onde ele escrevia um ritmo de quase 3 textos por semana entre 1927 e 1932, que foi o período em que o jornal circulou, né? Em 32 o jornal foi encerrado na época da guerra entre São Paulo e o governo Vargas, né? E aí o jornal parou de circular por falta de papel e acabou nunca mais voltando, porque o Partido Democrático, que era o partido que criou o jornal Diário Nacional, ele se extinguiu a partir de 1932 e se juntou com o Partido Republicano para fazer oposição ao Vargas. O Mário de Andrade acabou criando um novo padrão de crítica, porque ele comenta no Jornal Diário Nacional, e eu estou falando aqui um pouco de coisas que estão sendo resultado de pesquisas que eu venho fazendo, e os orientantes de iniciação científica da Unespar também trabalharam junto comigo, né? Algumas pesquisas encerraram agora aí ano passado, nós ainda estamos processando todas essas informações, né? Mas a gente vê que o Mário de Andrade escreveu no jornal defendendo vários tipos de questões. Por exemplo, defendendo compositores brasileiros como Villa-Lobos, Lorenzo Fernandes, Francisco Mignone, Camargo Guarnieri. Ele era um crítico muito atento, ao contrário do Oscar Guanabarino, que não valorizava o que o Guanabarino chamava de música regionalista, né? O Mário de Andrade achava que isso era de maior importância, né? Mas, assim, o que o Mário de Andrade fez em relação aos compositores é uma coisa que já tem sido muito estudada e tem sido muito destacada sobre quem comenta o modernismo musical no Brasil e o pensamento do Mário de Andrade. Mas quando a gente vai vendo as críticas que ele escreveu no jornal e quando pega toda a produção dele, a gente vê que a defesa de uma música nacional e dos compositores nacionais nem era o assunto mais importante da coluna dele. Ele também falava muito sobre o público, como o público devia se comportar, o que o público devia valorizar. Falava muito sobre os intérpretes, falava sobre a importância de ter orquestra, falava sobre a importância dos pianistas não se dedicarem ao exibicionismo da técnica, mas procurarem mais substância musical. Então, assim, a crítica do Mário de Andrade era multifacetada, né? Mas, no geral, eu já falei isso na aula passada, a gente pode definir o Mário de Andrade como o primeiro crítico ideológico, no sentido de ser um crítico que tinha um programa definido do que ele achava que era a arte brasileira, e ele escrevia a crítica tendo em vista sempre educar o público, educar os artistas e educar os compositores para que, né, caminhasse para esse rumo que ele imaginava que devia ser o rumo da produção e do meio artístico brasileiro, né? Então o Mário de Andrade ele teve uma influência gigantesca a partir do Diário Nacional, depois ele exerceu cargos públicos, né? Foi diretor do Departamento de Cultura de São Paulo. Ele colaborou com os trabalhos de vários compositores, escreveu argumento para obras musicais como óperas, balés, e ele
acabou se tornando meio que o papa aí do modernismo musical, né? Todo mundo atribui uma importância gigantesca às ideias do Mário de Andrade, e de certa forma isso acabou também influenciando não só os compositores eruditos, que eram os que o Mário de Andrade tinha em mente, né? Nos anos 30 e 40 principalmente, mas isso também acabou gerando um reflexo na música popular a partir dos anos 50. Né? E esse reflexo a gente pode perceber porque nos anos 50 um jornalista que conviveu com o Mário de Andrade, que era o Lúcio Rangel, que era da ala jovem ali, que organizou a revista acadêmica na década de 40. Na época em que o Mário de Andrade morou no Rio de Janeiro, ele conviveu com esses jovens, entre eles o Lúcio Rangel, foi amigo pessoal do Mário de Andrade, e o Lúcio Rangel acabou se tornando um importante crítico de música popular nos anos 50 e 60, escreveu em vários jornais, e ele escreveu, foi o editor de uma revista que teve um impacto gigantesco, foi a Revista da Música Popular. Essa revista circulou entre 1954 e 1956. Acho que depois eu vou fazer um finalzinho do vídeo aqui, vou mostrar as capas da revista, só para a gente ter uma ideia. Que foram poucos números, né? 14 números ao longo de 2 anos, a revista era mensal, nem conseguiu circular com periodicidade regular, mas essa revista marcou um impacto muito grande na definição do que é a música popular brasileira autêntica. Né? E além da revista da música popular, outros jornais aí acabaram criando também uma tradição de crítica da música popular, né? É o Jornal do Brasil, por exemplo, com a reforma gráfica que a gente já comentou na aula. Ele acabou também criando o seu caderno cultural, aí assumiu uma relevância gigantesca, mas vários jornais do Rio de Janeiro tinham já também uma crítica musical muito séria nos anos 50. Né? Por exemplo, o Edino Krieger, que foi um compositor muito significativo, ele exerceu o trabalho de crítico musical no jornal Tribuna da Imprensa. Inclusive eu estava procurando isso esses tempos atrás por causa da pesquisa que eu estava fazendo um projeto sobre crítica musical, e eu fui tentar achar a coluna do Edino Krieger, e quando eu abri a página de cultura do Tribuna da Imprensa, que tem os exemplares lá na hemeroteca digital, eu vi que a música era um assunto muito relevante nas páginas do jornal, que na mesma página você tinha um texto do Edino Krieger, que era compositor e crítico musical, aí tinha um texto do Vasco Mariz, que era diplomata, cantor, crítico musical e foi autor de vários livros de história da música brasileira. Aí tinha um texto do Francisco Mignoni, que era um dos compositores mais importantes do Brasil na época, e tinha um texto da esposa dele, que era a professora de piano, a Lide Chiafarelli Mignoni, que tinha um consultório pianístico, que era para atender dúvidas de pessoas que estudavam piano e queriam aprender coisas sobre técnica, sobre exercícios, e ela tinha um consultório pianístico no jornal, escrevia na coluna. Então, assim, qualquer jornal que você abrisse nos anos 50, no Rio de Janeiro, São Paulo também nessa época já tinha essa característica, né? Tinha críticos musicais profissionais, em São Paulo o crítico era o Caldeira Filho, né? Principalmente na década de 50, ainda muito ligado à música erudita, música de concerto, orquestra, pianistas, né? Mas a partir dos anos 60, a música popular assume um papel cada vez mais intenso nos cadernos culturais, né? Alguns críticos foram muito importantes para isso, como o caso do Lúcio Rangel, que eu já comentei, e o caso do José Ramos Chiorão, que foi um crítico muito importante nos anos 60. Ele começou a escrever sobre música popular nos jornais, mas ele percebeu que uma barreira para quem era jornalista como ele, queria escrever sobre música popular, era a inexistência de informações e de livros onde pudesse se informar, dicionários, material de consulta. Como o Chiorão não encontrou livros de consulta para informar um jornalista interessado em tratar desse assunto, ele acabou se tornando um pesquisador e escreveu mais de 20 livros de história da música popular brasileira, e hoje depois ele fez até mestrado em história, hoje ele é um historiador mesmo, né? Ele foi um crítico e um historiador muito polêmico, porque ele tinha ideias de fundo marxistas sobre o que é a verdadeira música popular, e o que é popular e o que é brasileiro, né? Ele foi um crítico da bossa nova, um crítico dos processos de modernização da música popular brasileira, mas ele acabou definindo uma série de conceitos interpretativos aí sobre o que é a música popular brasileira, e ele influenciou quase todo mundo, né? Ele fez 90 anos recentemente e ele está ativo ainda, de vez em quando é possível encontrar entrevistas dele no YouTube, ele é um personagem muito interessante, muito curioso, né? E muito polêmico. É um autor que precisa ser lido, mas também precisa
ser lido com o necessário filtro ideológico, digamos assim, né? Eu acho que o José Ramos de Chorão é um autor muito bom para assuntos do início do século XX, final do século XIX, que foram assuntos que ele pesquisou com muito gosto e muita propriedade. Para falar sobre a música popular mais recente, ele tem um viés, né? Tem um viés negativo, ele é contra, ele acha que essa música não presta, não é brasileira, não é autêntica, não é nacional, não é popular. Então, né, se você quiser saber sobre a música popular dos anos 50 e 60, não é o Tiorão que você tem que consultar, né? O Tiorão você vai consultar para saber qual a opinião de um marxista ortodoxo contra o que ele chama de música burguesa, música imperialista e assim por diante, né? Mas tem outros críticos muito relevantes que surgiram aí, por exemplo, o Sérgio Cabral, né? Que foi escreveu no Pasquim, escreveu em vários jornais aí, e depois também se tornou autor de vários livros, né? Então a música popular acabou se tornando um espaço de crítica muito importante aí a partir dos anos 60, 70, né? Bom, eu vou cortar aqui porque eu vou tentar mostrar na tela as capas da revista da música popular, que é um momento muito marcante aí da crítica musical em relação à música popular no Brasil. Para terminar, antes que vocês comecem a dar dislike aí no vídeo, aqui são as capas da revista da música popular, que circulou entre 1954 e 1956. A temática dessa revista era a música popular brasileira, mas também o jazz norte-americano. E ela é uma revista, segundo um artigo da professora Tânia Garcia, que fala sobre a folclorização do popular nos anos 1950 no Brasil. Ela identifica nessa revista da música popular um papel importante nesse processo de um discurso do que é autêntico, do que é original, do que é boa música brasileira, né? Então essa revista acaba exercendo esse papel e só olhar as capas já ajuda a gente a perceber essa dinâmica, né? Olha só, aqui é o número 1, é uma foto do Pixinguinha tocando saxofone. Aqui o número 2 é a Aracide Almeida, né? A Aracide Almeida foi grande intérprete do Noel Rosa. Ela teve um papel muito importante aí nessa época. E então é interessante como as capas vão remetendo a artistas dos anos 20, 30, 40, né? Que nos anos 50 começam a ser elegidos a um panteão aí do que é a música, a boa música, a música original, a música autêntica, né? Aqui é Carmen Miranda, capa da número 3, dezembro de 1954, Dorival Caymmi, Elisete Cardoso, Inesita Barroso. Aqui uma caricatura de um trio de músicos aí que remete à tradição das primeiras décadas do século XX, né? O Pixinguinha com saxofone, o Donga com violão e o João da Baiana com prato e faca. Né? Eles remetem a essas práticas ancestrais das músicas das comunidades afro-brasileiras aí do início do século XX. Né? Eles são vistos então como autênticos, embora, curiosamente, no século XX isso não, no início do século XX, nas décadas de 1910, 20, 30, isso não era apresentado assim, né? O Mário de Andrade, por exemplo, é um crítico atento muito à questão da música nacional, mas ele não acha que a música nacional está na música popular do mercado fonográfico, né? Ele acha essa música muito cosmopolita, muito pouco autêntica. Então é interessante como essas coisas mudam, a chave de leitura muda dos anos 20 até os anos 50, né? Os anos 50 erigiram essa ideia que a gente tem, de certa forma, até hoje, aí, entre os formadores de opinião, né? De que a MPB, baseada numa tradição do samba, da música dos anos 20 e 30, é a grande música popular brasileira, autêntica, original, representa a nacionalidade. Né? A revista da música popular, com as suas capas aí, mostra como esse processo foi sendo construído. Né? Esse aqui é um número especial dedicado só a Carmen Miranda, foi a ocasião da morte dela, né? Então tem, dentro da revista tem até foto do cortejo fúnebre, do sepultamento dela e tudo mais. Silvio Caldas, cantor, Jacó do Bandolim, representando a linguagem do choro, né? Alguns artistas aqui que não acabaram não sendo tão reconhecidos depois, né? O caso aqui da Leni Eversong. Duas irmãs aí, né? Não, duas
a Dircinha Batista e a Marília Batista, que foram várias vezes rainhas do rádio nos anos 50, né? Orlando Silva, também chamado de o cantor das multidões, uma voz muito marcante dos anos 30, 40. Ah, bom, isso aqui, as capas que eu mostrei aí, eu escaneei de uma coleção facsímile que foi editada em um volume aí pela Funarte, com todo o conteúdo das 14 edições da Revista da Música Popular. Bom, já passei do tempo que eu tinha me proposto e, como vocês sabem, a gente também, vocês vão ver o vídeo, mas também a gente vai conversar um pouco. Então, daqui a pouco nós estamos lá para trocar mais ideias aí sobre esses temas. Eu sei que eu falei de muita coisa, mas a ideia mesmo era justamente fazer um pouco um panorama dessa questão da história da imprensa no Brasil e falar um pouquinho de como isso se reflete na crítica musical e como isso tem sido aí um tema relevante de pesquisa, né? Eu peguei alguns exemplos na música, mas eu acredito que muitos de vocês podem aplicar também pesquisa em jornais, a partir da hemeroteca, em outros temas que vocês também estejam trabalhando aí em áreas de arte, cinema, né? Então, bom, a gente vai conversando aí, acho que pode surgir algumas questões mais específicas.